Shalom, meus amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está me vendo. Seja bem-vindo a mais uma live de leitura bíblica. Esta mesma live que está aqui estará depois gravada também no YouTube, se você preferir assistir lá, tá? No meu YouTube, no meu canal, depois eu coloco nos stories o link, ok? Sejam bem-vindos. Estamos lendo a palavra do Senhor, a Bíblia completa, e estamos em Isaías. Todas as lives até aqui estão salvas aqui no Insta. No YouTube eu estou colocando a partir de agora, a partir de Isaías, tá? Fala, Nath, fala, Mateus. Vamos lá, vamos orar e começar. Seja bem-vinda, Dani. Você está aqui, não existe acaso, Deus não faz acaso. Se programa para assistir a live completa. Se você não puder assistir agora, assista depois, certo? Às vezes você tá rodando o feed, aí apareceu a live. Entenda que Deus não faz nada à toa, tá? Bora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro mais uma vez a minha vida a Ti. Antes de mais nada, Senhor, este Instagram e esta live a Ti. É tudo Teu. Toma o Teu lugar de domínio, de senhorio, de governo, Senhor. Governa, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Eu não estou aqui para agradar o meu coração, nem o coração de ninguém, mas o Teu coração. Então faz a Tua vontade, opera o Teu querer. Fala o que o Senhor quiser falar com o Teu povo através das Tuas escrituras, Senhor. Que seja feita a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que a Tua palavra vem como espada penetrante, a fim de dividir o que é da carne do que é do espírito. Uma faca poderosa, uma espada poderosa para separar aquilo que é humano daquilo que vem do Senhor. Então que assim seja, Pai, que a Tua palavra venha nos separando, Senhor, separando aquilo que é da nossa carne, daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que a Tua palavra venha nos exortando, nos corrigindo, nos direcionando, apontando caminhos, nos educando, nos transformando, nos curando, nos libertando, renovando a nossa mente. Senhor, que seja somente a Tua vontade, Pai. Usa-me como um canal perfeito em Tuas mãos, Senhor. Que não haja nada de mim, mas que seja tudo do Senhor. Que eu seja um vaso limpo para que o Teu Evangelho, para que a Tua Torá, para que as Tuas Escrituras, Pai, cheguem, Pai, ao conhecimento dos Teus filhos conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, nós sabemos que a palavra não volta vazia. Então, Pai, que cada palavra que lida, Pai, cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada um que aqui está, na live ao vivo ou na live gravada. Eu peço a Tua proteção, o Teu Espírito Santo conosco. Eu peço que o Senhor venha, Pai, nos protegendo com os Teus anjos de guerra, acampados ao redor das nossas casas, livrando-nos de todo e qualquer mal, de todo e qualquer levante do inimigo. Livra-nos, Senhor, de distrações, Pai, para que nós possamos estar plenamente envolvidos naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje. Nos prepara como terras, Pai, solos, para que sejamos férteis e a semente da Tua palavra aqui germine, brote, dê frutos para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita em discernimento, nos capacita em conhecimento, entendimento, sabedoria e revelação, Senhor. Revelação da Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que sozinha eu não consigo, mas com Teu Espírito Santo em mim, Senhor, eu sou capaz de ler as Tuas Escrituras e entender aquilo que o Senhor quer que eu entenda. Então faz aquilo que só o Senhor pode fazer para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bora, meus amados. Amém. Liberta todos nós. Liberta todos nós, Senhor. Liberta todos nós, Senhor. Liberta todos nós. Liberta não somente o Brasil, como todas as nações, Senhor. Liberta-nos, Pai, de toda idolatria, Senhor. Liberta o nosso país de toda idolatria, Senhor. Liberta-nos, Pai. Liberta-nos, Senhor, de continuar esperando que homens façam o que só o Senhor pode fazer, Pai, colocando nossa confiança em cavalos e em carros e não no Senhor. Nos liberta, Senhor. Nos liberta, Pai. De toda idolatria política, de toda divisão, contenda, em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Pai, de sermos uma igreja frágil, fraca, apostasiada, enganada. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 6, bora, meu povo. Isaías. No ano do falecimento
do rei Iziahu. Quem é Iziahu? Uzias, será? Eu tô lendo na versão original, tá, meu povo? Por isso que os nomes estão em hebraico. Já vou descobrir quem é. Uzias. Com U, a gente já... Opa! Uziahu. Uziahu. No ano do falecimento do rei Uziahu, viu o Eterno sentado num trono elevado e resplandecente, e seu manto preenchia todo o templo. Acima, para atendê-lo, se postavam serafins. Cada um tinha... Ah, é aqui que descreve. Quando você conhece a passagem por causa de uma música, mas você não... Bum, é aqui. Ah, é a música do Morada, se vocês nunca ouviram. Não sei se é deles ou se eles se gravaram. Mas é... Como que é? Sentado no alto e sublime trono, cobria um templo. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa... Alguma coisa assim. É bonita, é bonita. Não lembro a letra, mas é bonita. Bora. Num alto e sublime trono, e a hoste de suas vestes cobriam... Ah, não vou lembrar. Me vem vagamente assim, mas eu não consigo pegar a palavra. Me vem só a melodia. Enfim. Depois, se você quiser, ouve aí na sua casa. Se eu não me engano, o nome é Isaías 6. Se eu não estou enganada, o nome é o nome da parte. Eu que sou meio lerda. Vamos lá. Eu vi o Eterno sentado num trono elevado e resplandecente. Seu manto preenchia todo o templo. Lembrando que era o templo ainda que não tinha sido destruído, tá? Acima, para atendê-lo, se postavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam sua face, com 2 seus pés e com outras 2 voavam. Cada um se voltava para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. Percebam que ontem nós falamos sobre santidade. E eu disse que nós precisamos ser santos, porque Deus diz isso. Sede santos, porque eu sou santo. Que Deus não coabita com nada que não seja santo, porque Ele é santo. Deus não tem como nós termos sido feitos à imagem e semelhança do Senhor e sermos cobertos de pecado, de lama, entendeu? Nós precisamos ser santos como o nosso Pai é. Ah, mas a gente não consegue, sozinhos não. Por isso que nós precisamos de Cristo nos salvando do peso e da condenação do pecado, e do Espírito Santo nos constrangendo diariamente a cumprirmos a palavra. Portanto, nós precisamos da palavra também. Certo? Porque o que nos direciona o que a gente tem que fazer ou não? A palavra. O que nos capacita? O Espírito Santo. Santo é você, que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa... Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. Sua glória envolve o mundo inteiro. Ah, meu povo, viu? Você que tem medo do mundo... Porque, o mundo jaz no maligno. Meu povo, o mundo é do Senhor. Quem fez o mundo é o Senhor. A glória é dele. Satanás só mexe no que Deus permitir mexer. Satanás não é o dono de nada, não governa nada. Ele faz tudo com autorização. Para de dar poder pro capioto. Viu?
A glória do Senhor envolve o mundo inteiro. E os umbrais da porta vibravam ante o som de suas vozes, e o templo ficou repleto de fumaça. E era a fumaça da glória, tá? Não era gelo seco, que nem hoje não. O povo põe e se acha que tá arrasando. Fala, a nuvem de glória desceu. Não, é só gelo seco mesmo. Aqui era fumaça de verdade, tá? Vale a pena lembrar, né? Que tem umas igrejas que faz tipo show, assim, que é pra emocionalizar, né? Cuidado. E eu disse, ai de mim, estou perdido. Ah, também é aqui. Eu lendo Isaías. É aqui. Uou, é aqui. Ai de mim, estou perdido, pois sendo eu um homem de lábios impuros e vivendo entre um povo de lábios impuros, contemplaram meus olhos o Rei Eterno, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Isaías sabia das suas limitações, sabia dos seus pecados e sabia dos pecados do qual ele estava envolvido. Entendeu? Então nós temos que ser conscientes como Isaías, a florzinha que eu ganhei. Nós temos que ser conscientes como Isaías do nosso pecado, das nossas limitações, e não só das nossas, mas do povo, aqui ó, vivendo entre um povo de lábios impuros. Nós precisamos ter clareza das nossas limitações e das limitações que nos rodeiam, tanto a nível igreja, quanto a nível Brasil. Aliás, começamos aí, né, com a irmã falando, Deus liberte o Brasil, é isso aí. Precisamos saber, parar de acobertar os nossos pecados e os pecados dos lugares onde nós estamos. Porque como nós vamos lutar contra eles se nós não temos discernimento? Eu não posso achar que amar a minha igreja, amar a igreja do Senhor, amar o Brasil, seja tampar os olhos para as coisas erradas que são feitas aqui. Não posso. Não posso. Porque senão eu acabo me envolvendo nisso. Eu acabo me acostumando e achando normal isso. Então eu tenho que saber, eu tenho que discernir para que eu não me misture. Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouquinho de fermento eu levei da massa inteira. Eu tenho que tomar cuidado com os fermentos. Eu tenho que saber quais são os fermentos. Para eu, opa, isso aqui não. Isso aqui não. Ah, vamos orar pelo Brasil. Vamos, mas eu não vou idolatrar político, porque isso não condiz com o evangelho. Eu não vou achar que a salvação do Brasil vem de um governo Y, X ou Z, porque a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Só Jesus salva. Se eu acho que alguém vai salvar o Brasil, mas Deus usa pessoas. Sim, Deus usa pessoas. Mas eu oro para Deus. Deus escolhe quem ele vai usar, porque Deus vê o que eu não vejo. Não se esqueçam que o anticristo vai vir bonzinho. O anticristo não vai vir vestido de vilão. O anticristo vai vir bonzinho para trazer a paz que todo mundo procura. E se você está orando para o anticristo tomar conta? Achando que o anticristo vai salvar o Brasil. Então nós precisamos estar atentos. O Brasil é um país idólatra por natureza. Nós temos que declarar o contrário, mas nós não podemos fingir que não estamos vendo o que estamos vendo. É um problema do Brasil. O Brasil busca ídolos o tempo inteiro. Busca ídolos no esporte. Busca ídolos em artistas. Busca ídolos em esculturas. Haja visto o número de escultura de outros deuses que nós temos espalhados pelo Brasil. É santo padroeiro disso, é santa padroeira daquilo, é orixá daquilo ali, é orixá daquilo ali. Então o Brasil tem um problema de idolatria muito forte. E se a igreja brasileira não se atentar, vai entrar junto. Só que idolatrando outras coisas. Idolatrando pastor, idolatrando placa de igreja, idolatrando ministério, idolatrando político, achando que salvação vem dessas coisas e não vem. Então eu amo a igreja do Senhor, mas eu tenho que perceber que a igreja brasileira está deturpada. Está mais preocupada em prosperar do que em se arrepender e seguir os caminhos do Senhor. Tem um monte de gente convertida que não abandona a vida velha.
Se converte, mas continua trabalhando com a mesma coisa. Haja visto quantos artistas dizem que são convertidos e continuam cantando o mesmo tipo de letra esdrúxula e demoníaca que cantam. Quem são os pastores desse povo? Pastores que estão pensando no dízimo, estão pensando em lucrar. Eu não posso fechar os olhos para as coisas erradas. Nem que os outros fazem e nem que eu faço. Porque se eu fecho os olhos para as coisas erradas que eu faço, como que eu vou orar para o Espírito Santo me ajudar? Como que eu vou me posicionar em oração, em jejum, para ter uma vida santa, se eu não quero ver o que eu faço de errado? E como que eu não vou me envolver com as coisas que a igreja está fazendo de errado e o Brasil está fazendo de errado, se eu também não quero ver? Então Isaías, ele tinha discernimento, certo? De como ele estava e de como estavam as pessoas do local onde ele estava, tá? Mateusito e Sandra. Certo? Então vamos lá. Achei que a Sandrinha que tinha saído, foi a Nath que saiu. Espero que esteja tudo bem com ela. Vamos lá, ó. Então, Isaías. Ai de mim, estou perdido, pois sendo eu um homem de lábios impuros, ou seja, que falo coisas que não devia, e vivendo entre um povo de lábios impuros também, contemplaram meus olhos o Rei Eterno, o Senhor dos Exércitos, ou seja, vou morrer. Porque o Senhor é perfeito. Não tem como eu, na minha imperfeição, contemplar o Senhor e me manter viva. Já era. É isso que Isaías está pensando. Acabou pra mim. Agora, como que fala? Eu fui de base. Fui de Americanas. Como mais que o pessoal, os jovens falam? Virei estampa de camisa. Fui de arrasta pra cima. As gírias dos meninos hoje. Ai, Senhor. Isaías achou que tinha morrido? Acabou pra mim. Finish. The end. Ai de mim, estou perdido, pois sendo eu um homem de lábios impuros e vivendo entre um povo de lábios impuros, contemplaram meus olhos o Rei Eterno, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou a mim... Eu tentando imitar os serafins é ótimo, né? Reclama com Deus que escolheu a mim pra estar falando contigo, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, estava na minha. Falou, vem você, isso, com seus probleminha mesmo, mental, vem, bora, explica pra eles. Um dos serafins voou a mim e tendo uma brasa em suas mãos, ele a retirara com uma torquês de cima do altar. Com ela tocou meus lábios e disse, eis que foram tocados teus lábios, apagada foi tua iniquidade e expiado os teus pecados. Ou seja, o serafim fez com a brasa o que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Então você não pode falar assim, mas não veio nenhum serafim e botou brasa em mim. Não, veio Cristo Jesus, o Filho do homem, o Filho do Deus Altíssimo, encarnado na terra e morreu por morte de cruz e sangrou para que o sangue dele fosse ofertado como oferta perfeita pelos seus pecados. Então, não vem com gracinha para cima de nós. Não vem com desculpinha para continuar pecando. Porque se uma brasa do altar purificou Isaías, que dirá o sangue do Cordeiro Perfeito, o Filho do Senhor, o Filho do Deus vivo. Pega a tua desculpa e guarda de novo no bolso, que não deu, hein? Eis que foram tocados seus lábios, apagada foi tua iniquidade e expiados os teus pecados. É isso que Cristo Jesus vem fazer conosco. Pra quê? Pra tu pecar de novo? Não, né? Criatura. Pra tu criar vergonha na tua cara. É isso. Tu acha que é um vale salvação, né? Um vale night, um vale salvação. Quando eu preciso, eu... Opa, Jesus, vem cá que eu pequei de novo. Não é assim que funciona. Ouvi a voz do Eterno dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, quem que eu vou mandar? Quem que vai me representar? Aí Isaías, salvo, limpo, falou o quê?
Falou o quê? Mando outro? Tô ocupado? Não posso porque tenho família? Não vou largar tudo porque eu demorei mó tempão para construir? Foi isso que Isaías falou? Não. Aqui estou, envia a mim. Isso é o que todos nós devíamos fazer. Como gratidão. Caramba, eu vi o Senhor. O Senhor me limpou, me remiu dos meus pecados. O Senhor tá, quem que eu mando? Eu vou falar assim, ah, não posso, ah, não dá. Eu não vou sair do conforto da minha casa. Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos. Eu sonho em fazer uma faculdade, eu sonho em trabalhar com isso, eu sonho em comprar isso, em fazer... É isso que você vai falar? É porque Deus tá chamando uma galera aí, a galerinha tá só na desculpa, só na desculpa. Envia o outro. Ah, não sei falar. Ah, eu não sei pregar. Ah, não sei orar. Ah, eu não consigo dizimar, eu ganho pouco. Não consigo ofertar na vida de ninguém. Eu não consigo sair da minha casa porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho minha casa pra cuidar, eu tenho meu trabalho. É, vai pondo uma desculpa atrás da outra. Vai. Vai pondo. Vai pondo. Enganando a si mesmo, que a Deus ninguém engana. E Deus disse, vai e fala a este povo. Certamente escutais, mas não compreendeis. Olhais, mas não vos apercebeis. Presta atenção, é Deus falando, tá? Escuta, mas não compreende. Olha, mas não percebe. Viu? É Deus falando. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque tem como você escutar, mas não compreender. Tá lá ouvindo 500 mil pregações, mas não tá absorvendo, não tá compreendendo o que Deus tá falando contigo. Tá lá olhando as coisas, mas não tá percebendo o que tá acontecendo. Por isso nós precisamos pedir, que eu sempre peço no começo das lives. Se você está comigo, você está orando junto comigo. Se você não pega a live do meio pra frente, se você acompanha desde o começo, você vai ver que todo começo de live eu oro. Para que Deus nos dê discernimento. Porque não é só olhar. Eu tenho que ter discernimento daquilo que eu estou olhando. Olhar com os olhos do Senhor, não com os meus olhos. Eu tenho que ouvir, mas não com os meus ouvidos. Com os ouvidos do Senhor, capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Senão eu ouço só o que eu quero. Minha carne é falha. Vai ouvir só o que você quer. Ah, Jesus te salvou. Deus é amor. A justiça... Jesus me salvou, que eu tenho que andar no caminho reto. Tô debaixo da graça. Que eu preciso carregar a minha cruz, negar a mim mesmo e morrer. Entendeu? Então, tenho que orar. Para que Deus permita que eu não apenas escute, mas que eu compreenda. Que eu não apenas olhe, mas que eu perceba o que Deus percebe. Coloca aí, grifa aí para você orar sobre isso. Tá esperando o quê, rapaz e menina? Bora. Aí eu... Por que tu para? Você, não me deixe na mão, hein? Não me deixe na mão. Ah, bonitinha. Orar sobre isso. Orar sobre... Eu quero não apenas escutar, mas eu quero compreender. Eu quero não apenas ver, mas eu quero perceber o que o Senhor percebe. Ore sobre isso. Embota o coração desse... Pô, embota é fogo, né? Embota. Bota fogo. Nada a ver, né? Mas meu cérebro funciona assim. Poxa vida, Senhor. Por quê? Embota... Embota é fogo. Como que significa embota? Versículo 10. Torne sensível. Embota? Eu nunca ouvi esse verbo na minha vida. Porque tem uns verbos que eu vou procurar e eu já ouvi. Mas eu quero um significado mais bonito pra falar pra vocês. Eu entendo o que tá falando, mas se eu for explicar do meu jeito, fica meio retardado às vezes. Então eu quero falar umas palavras bonitas. Mas embota? Eu nunca ouvi esse verbo embotar. Tu já ouviu? Se tu já ouviu, tu é Matusalém. É melhor nem colocar que tu ouviu. Põe que não ouviu também. 10. Vou ler na NVI porque embota ficou demais. Torne insensível o coração deste povo.
Ah, é insensível, não é sensível. Torne insensível o coração deste povo. Torne duro. Deus não tá mandando salvar o povo, não. Agora que eu me dei conta. Vai falar este povo, certamente escutais, mas não compreendeis, olhai, mas não vos apercebeis. Embota o coração deste povo, ensurdece seus ouvidos. Ou seja, endurece o coração deste povo. Deixa eu colocar aqui, embota e endurece, porque eu vou te contar, hein. Endurece. Endurece. Ensurdece os seus ouvidos, cerra os seus olhos, para que, ao enxergar com os olhos, escutar com os ouvidos e compreender com o coração, não se arrependa e seja curado. Até quando, meu Deus? Perguntei a ele. E ele respondeu: até que as cidades fiquem desoladas e sem habitantes, as casas sem moradores e a terra fique assolada. Vocês estão entendendo? O que Deus está falando, eu vou falar para vocês o que Deus está falando comigo. As pessoas acham que sempre que acontece alguma coisa ruim é o capiroto. Eu falei aqui no começo, aliás, nada que a gente fala quando a gente ora para Deus, nada é à toa, né? Nada é à toa, percebam. Eu falei para Deus que era para ele falar o que ele quisesse, né? E ele falou aqui no começo, eu nem sabia que ia falar isso aqui, então vou mostrar para vocês. Cérebro tá uau hoje. Eu falei pra vocês que Deus que governa todas as coisas, certo? A sua glória está sobre toda a terra. E aí eu falei pra vocês, para de dar poder pro capiroto. Lembra que eu falei isso? Então, estou falando aqui de novo, porque as pessoas acham que quando acontece alguma coisa ruim, é o capiroto que tá comandando. E olha quem tá falando que vai endurecer o coração do povo, que o povo não vai entender. Pro povo ficar desolado. Pro povo ficar sem terra, pra cidade ficar desolada, ficar sem habitantes, sem morador, a terra ficar assolada. Quem que tá falando isso? É o capiroto? Não, é o próprio Deus. Porque tem coisas ruins que vêm das mãos do Senhor, para que haja justiça e juízo. Viu? Nem tudo que acontece de ruim é o capiroto. Se for o capiroto, tem que ter autorização do Senhor. E às vezes não é nem o capiroto que pede, é Deus que manda mesmo. O capiroto nem pediu pra mexer, é Deus que fala, vai lá e mexe. Tá louco, heresias, o que você tá falando? Tô falando do que tá na palavra do Senhor. Ó, vamos lá ler quando Deus tira a unção de Saul. Tá lá em Samuel. Ah, obrigado, Senhor. Adoro quando o Senhor abre na página que eu quero. É um Samuel o quê? Aí, puf, bem na página. No Samuel 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Vindo da parte de quem? Quem que mandou? O espírito atormentador? É o próprio Deus. Então nós precisamos entender que tem coisas que acontecem que a gente fala assim, vamos orar porque o inimigo tá furioso. Não, às vezes quem tá furioso é Deus mesmo, viu? Não é o inimigo, não. Recebe isso aí, fica esperto. Caso você fala, nossa, o inimigo tá se levantando com uma fúria sobre a minha vida. Não, às vezes é Deus mesmo. Vindo com um juízo sobre você, pra você criar vergonha na sua cara. É isso aí. Recebe essa parte também, não recebe só as coisas boas não, viu? Escuta, abre os ouvidos e ouve direito. Que Deus não ia mandar eu estar falando aqui se não tivesse gente que tá precisando ouvir. Vai que é tu. Eu sempre abro, viu? Vocês acham que eu tô falando aqui, eu tô falando só com vocês? Eu sempre fico esperta. Porque Deus não tá falando só com vocês, Deus fala comigo também. Deus fala com todos. Estamos todos em processo de santificação com o Senhor. Então abra seus ouvidos. E o Eterno afastará o homem, e imenso será o abandono nesta terra. Todavia, restará uma 10ª que voltará a ser destruída. Mas, tá comigo. Tô de banquinho.
Tô sentada em cima do carrom. Não tem banco, vai carrom. Bora. Cadê? Mas como o carvalho e o olmo que perdem suas folhas, mas conservam seu tronco, também o tronco da terra será preservado pela sagrada semente do povo. Acabou. Acabou 6. Acabou 6. Vamos ler na NVI. Então perguntei: até quando, Senhor? E Deus respondeu: até que as cidades estejam em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Ou seja, Deus não destruirá todas as coisas. Tá? O que é sagrado permanecerá. O que vem do Senhor permanecerá. E assim será agora também no fim. Tá? É isso aí. Percebam. Isaías viu ao Senhor. Viu sendo impuro ainda. Assumiu sua impureza, foi purificado pelo Senhor, disse: eis-me aqui, colocou-se a serviço. E qual vai ser o serviço de Isaías? Anunciar coisas boas? Mais uma vez, Deus confirmando para os críticos de plantão, certo? Que ser profeta do Senhor não é passar a mão na cabeça e falar coisa boa, tá? Pode me chamar do que quiser, profeta do caos, o que vocês quiserem chamar. Ser profeta é falar a vontade do Senhor. A vontade do Senhor aqui não era boa. Deus não levantou Isaías para falar assim: vai dar tudo certo. Vocês estão, de parabéns, porque vocês vão no templo, vocês entregam o sacrifício, vocês fazem tudo certinho, Deus tá... Nossa, Deus falou que vai vir com prosperidade em dobro para vocês, viu? Deus falou, Deus tá entregando uma chave na mão da igreja do Senhor. Foi isso que Isaías fez? Foi isso que Isaías fez? Não, calma aí. Deus tá falando para mim. Você, o número do seu CPF no templo é tal. Deus tá falando que vai levantar você, varão, pra você ter uma promessa do Senhor. É isso que Isaías é chamado para fazer? Vocês tomam cuidado com quem vocês chamam de profeta, com quem vocês seguem e pra quem vocês dão dinheiro de vocês. Deixem de ser trouxa. Este é o recado resumido do capítulo 6. Mentira, não é esse o recado do capítulo 6. Mas é bom que vocês saibam diferenciar o que é um profeta do que é um charlatão. Eu não sei porque Deus tá mandando... Aliás, eu sei, né? Porque um monte de gente cai nessas palhaçadas. Porque não é a primeira vez que Deus fica mandando eu falar disso. Provavelmente vai aumentar o número de charlatão agora no fim. Vai, né? Vai todo mundo agora dizer que vai dar tudo certo. Paz e segurança. É o que diz a palavra, né? Quando todo mundo achar que tá em paz e segurança, toma-lhe! Morte e perseguição. Por quê? Porque tá todo mundo, que legal, salvação veio de homens, agora estamos seguros, estamos salvos, ai que bom. Nós não, né, meus amados? Nós não, nós estaremos, atentos. Ixi, isso aí, parece bom, mas não é. Deus avisou. Isso aí, bonito por fora, podre por dentro, não vai me enganar não. Senhor, eu sei a mando de quem veio. Vai ser assim, né? É isso aí, amados. É isso aí. Eu não vou ler o 7 não, tá? Já são 20 para 1, eu não quero ler correndo. Quero deixar o Senhor fluir. E eu não quero que a live fique muito grande também. Então, vamos encerrar por aqui. Então, o que Deus falou para nós no 6º capítulo? Certo? Não importa a sua impureza e a impureza dos que estão ao seu redor. Se
Não importa, não que não importa. Não importa no seguinte sentido, isso não impede o Senhor de te santificar. É isso, não importa, tá? Importa você conhecer. Importa você ter consciência. Você precisa ter consciência, porque Isaías tinha consciência de que ele era impuro e de que as pessoas que estavam ao redor também eram. Então você precisa ter consciência dos seus problemas, dos seus pecados, dos pecados da igreja e dos pecados da nação. Você precisa ter essa consciência. Tendo essa consciência, saiba que isso não é impedimento. É isso que eu ia falar, não importa. Isso não é impedimento para que o Senhor venha sobre você e te purifique e te santifique. Isso não é impedimento para que Deus, te santificando e te purificando, te use a favor do reino. Agora saiba, o Senhor usa a favor do reino do jeito que Ele quer. Não é do jeito que você quer, do jeito que você acha bonitinho, do jeito que a igreja acha bonitinho ou a nação gostaria que você fosse usado. É do jeito que o Senhor quer. Porque o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. É um Deus de Chesed, que é bondade, e um Deus de Gevurah, que é justiça. É um Deus que ele é o equilíbrio de todas as coisas. Ele não é um Deus que só ama, porque senão ele não é justo. Se Deus só amar e deixar todo mundo fazer o que quiser, cadê a justiça? Então, o Senhor usa as pessoas que se colocam à disposição do jeito que lhe agradar. Então, se você vai se prontificar a entrar para o exército de Cristo, o exército dos últimos tempos, saiba que o que Deus vai chamar você para fazer é o que Ele quer, não o que você quer. Se prontifique com essa consciência. Com a consciência de Ele me salvou. Meu caminho era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele me deu uma nova vida. A vida não é minha, a vida é dele. Ele faz com a minha vida o que Ele quiser. Foi assim que os discípulos, apóstolos, os primeiros cristãos se converteram. E é esse tipo de conversão que é a conversão real. Não é a conversão que Deus me salva. Eu falo, pode me usar, mas é do meu jeito, aonde eu quero, da forma como eu quero. Pode me usar, mas mais não tire de mim. Mais não faz isso. Mais mais daqui a 3 anos, mais daqui a 5, mas agora não. Mas tem que ser assim, tem que ser aqui nesse lugar, tem que ser desse... É eis-me aqui, é eis-me aqui. Tá? Eis-me aqui, é eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. A minha vida é tua, isso é uma conversão real. E isso está no Novo Testamento. Isso está no Novo Testamento. Quão difícil é seguir Jesus? Está em Mateus? Está em Lucas? Acho que está em Lucas. Não está em Mateus, está em Lucas. Eu acho, vamos ver. Eu sei que lado que tá. Memória visual sempre ganhando. É Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde o senhor for. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, vai me seguir, não vai ter onde dormir. Eu não tenho uma casa fixa. Eu vou onde o pai mandar. Onde o pai mandar, eu vou. Você vai me seguir? É assim que vai ser. Segundo, outro disse, a outro Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Porém, você vá e proclame o reino de Deus. Viu que tem a ver com o que eu tô falando? Viu que eu não tô louca? Novo Testamento, tá? Você que não põe crédito no velho. Que acha que Deus é bipolar. Que Deus é no Antigo Testamento é malvado, no Novo é bonzinho. Não. E se você não entendeu a referência é porque você é muito novinho. Vai pesquisar lá, Tonho da Lua.
Certo? Não, Deus é bonzinho e bonzinho. Justo e justo, não é malvado, é justo. Tá? Jesus é tão justo quanto o Pai. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar para me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, você quer me servir? Pode parar de querer fazer do seu jeito. Morra para a vida antiga, esquece tudo que se foi, bora, olha para frente e vamos. Muito duro? É isso aí. É o mesmo Deus. Você que tem essa visão de que Jesus Cristo era um hippie doido maluco que decidiu ir contra o pai malvado e falar para a humanidade: pode fazer o que quiser. Sinto lhe informar, caiu na live errada. Ou não, caiu na live certa. Jesus não é assim, tá? É isso aí. Então, se vai falar eis-me aqui, fala da forma certa. Se vai dizer que é convertido, seja um convertido verdadeiro. Não seja um convertido pela metade. Não faz as coisas pela metade errada. Não faz. Você está enganando a si mesmo. A Deus você não vai enganar. Vai chegar lá em cima e Deus vai falar assim: não te conheço. Ah, mas como que vai falar não te conheço? Que heresia, eu sou da igreja. É mesmo. Vai ler a parábola das viúvas. Das viúvas não, desculpa. Das 10 virgens. Virgens, vestida de noiva. Tá falando de quem? Da igreja. 5 entraram, 5 não entraram. Tava vestidinha de noiva, tava com a lamparina, bonitinha, mas não tinha óleo. Não tinha óleo, não entra. Tá? Óleo é obediência ao Senhor, intimidade com o Senhor, santificação. Ah, importante falar do capítulo 6 também. O eis-me aqui é depois da purificação, tá? Não adianta você falar assim: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, com o lábio impuro. No meio de povos de impuros lábios. Não adianta. Porque quem vai te usar não vai ser Deus. Deus não usa quem não se colocou para ser purificado. Quem não se colocou para ser santificado. Não tem vinho bom em odre velho. Não tem vinho bom em garrafa furada. Vai, a gente falar odre velho que é em garrafa furada velha. Deus não vai pôr. Deus não vai usar você se você não se coloca para ser santificado, se você não passa pelo processo de purificação com o Senhor. De santificação. Aí não adianta: eu queria tanto ser usado por Deus. Mas abrir mão do seu pecadinho de estimação tu não quer, então não vai ser. Tá? Então percebam Isaías 6. Eu me constranjo com a presença do Senhor. E na presença do Senhor eu me dou conta de todas as coisas que eu tenho de errado. Sou impura. Tô no meio de um monte de povo impuro. O que eu faço? Deixo a brasa do altar, a presença do Espírito Santo, a crucificação de Cristo Jesus me limpar, me purificar. Sou limpa pelo sangue do Cordeiro, sou santificada pelo Espírito Santo que habita em mim diariamente, dia após dia. Dessa forma, eu falo: eis-me aqui. E aí o Senhor fala: beleza. Caso contrário, não vai ser por Deus, você vai ser usado. Certo? Deus não usa quem não foi purificado e expiado dos seus pecados e das suas iniquidades. Beleza? Tendo dito isso, agora eu fiz um resumo do capítulo 6. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para que nós escutemos e compreendamos a tua palavra, as tuas escrituras, os teus ensinamentos. Que a gente não apenas olhe as situações, mas que nós possamos perceber as situações conforme o Senhor nos revela. Que nós possamos ver e enxergar o que o Senhor enxerga. Que nós possamos entender o que o Senhor entende. Que nós possamos ter a tua mente, Senhor. O teu coração, os teus ouvidos, o teu lábio, Senhor. Purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Venha, Senhor, com brasas vivas do teu altar sobre nós. Vem com o sangue de Cristo, que é a expiação perfeita dos nossos pecados. E vem com o teu Espírito Santo, que nos santifica, que nos capacita em obediência e santidade, para que nós estejamos realmente preparados para entregar as nossas vidas a Ti.
e sermos quem o Senhor quer que a gente seja, aonde quer que o Senhor nos leve, para a honra e glória do teu reino, para a expansão do teu reino, para cumprimento perfeito da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Certo, meus amados? Vou salvar aqui, vai ficar salva no YouTube, depois eu ponho os links aqui tudo direitinho, tá bom? E é isso aí. E mais tarde eu vou colocar nos stories também algumas coisas sobre o Shabbat. Beijo, meus amados, e a gente se vê na segunda para o capítulo 7. Mesmo horário, tá? Horário de almoço, nos alimentar da palavra do Senhor. Até, shalom, shalom!